Olá, boa noite. É um imenso prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco da minha experiência com essas ferramentas terapêuticas sensacionais que são os aminoácidos. Quero agradecer à Central Nutrition pela honra do convite, parabenizar também a empresa pela iniciativa, pioneirismo e pela coragem de perpetrar esse caminho sinuoso dentro da suplementação nutracêutica e agradecer a você pela presença. Tudo isso aqui é para você, pode ter certeza. Meu nome é Vitor Hugo Costa, eu sou ortopedista, cirurgião do joelho e tenho também formação em nutrologia, medicina esportiva, longevidade. Atuo na Universidade de Pernambuco, na docência e na pesquisa e também sou fellow do American College of Lifestyle Medicine. A sarcopenia é um quadro de importância clínica absolutamente central, absolutamente inquestionável. Não há situação clínica que não possa ser piorada pela sarcopenia e não há situação clínica que não possa ser melhorada pelo tratamento da sarcopenia. A origem literária da sarcopenia, tal como conhecemos e tal como a abordamos, nos remete a Dr. Irving Rosenberg, lá de Chicago, onde, quando ele publica em meados da década de 90 esse trabalho, Sarcopenia, Origens e Relevância Clínica. Dr. Irving Rosenberg conceitua sarcopenia, então, com perda de massa muscular associada à idade, como algo inequívoco da senescência. Ele percebeu que na enfermaria em que ele atuava, ele observava uma piora de todas as respostas clínicas nos pacientes sarcopênicos. E mais do que isso, ele percebe que há uma relação direta de proporcionalidade entre redução dos índices de creatina intramuscular e também redução da taxa metabólica basal, e ele escolhe essa variável como uma variável diretamente associada justamente à perda de massa muscular. De modo que os estudos de imagem também foram bastante executados em meados da década de 90. O Dr. Rosenberg resgata isso e mostra que, de fato, parece haver uma lipossubstituição, parece haver um recrudescimento dessa massa muscular nos pacientes sarcopênicos, e isso está inequivocamente associado à piora do seu status clínico. Comecei a estudar sarcopenia justamente por conta desse cenário. Percebia desde a residência que os pacientes, mesmo aqueles que pesavam pouco, quando a gente passava o bisturi, quando a gente dissecava para chegar na articulação, a gente quase não percebia músculo. Era uma lipossubstituição bastante avançada. E naqueles pacientes que tinham mais massa muscular, pelo menos numa avaliação clínica bastante grosseira, que tinha uma silhueta muscular mais evidente, eles pareciam evoluir melhor no pós-operatório. E tudo isso está explicado com o primeiro trabalho, um trabalho pioneiro de Dr. Irving Rosenberg. O grande referencial na literatura que nós temos hoje é o trabalho, é o guideline do Grupo Europeu para Estudo da Sarcopenia, onde lá nós encontramos esse seguinte conceito: é a diminuição gradual e progressiva da massa, força e função muscular. Esse trabalho, esse guideline, já é o revisado. Foi revisado em novembro do ano passado. O primeiro guideline foi de 2010. E qual a diferença conceitual que o novo guideline, o guideline atualizado, traz para a gente? Os autores reforçam, enfatizam, sublinham mesmo a importância da força no conceito de sarcopenia, porque esse conceito, a repercussão clínica desse conceito está diretamente associado à inflamação crônica. E o que os trabalhos de 2010 até 2018 mostraram foi que dessas variáveis, a força muscular parece estar mais associada à expressão de miocinas anti-inflamatórias. Do ponto de vista de diagnóstico, então, o que é que o guideline recomenda? Há referências a métodos complementares, como a bioimpedância, como a ressonância transversa dos membros, para a gente fazer os cálculos de proporcionalidade, mas o guideline se destaca e ele é enfático desde a sua primeira edição.
em mostrar que existem critérios clínicos que são bastante execuíveis, reprodutíveis, inclusive para profissionais que não lidam tão frequentemente com pacientes idosos e para profissionais que nem sejam médicos também, como profissionais de educação física e nutricionistas que prestam assistência a esses pacientes. Como? Veja, um parâmetro diagnóstico que o Guideline traz para a gente é a aferição da força de flexores com um torquímetro manual. Força de flexores abaixo de 30 quilos para homens e abaixo de 20 para mulheres caracterizaria já sarcopenia, mas compreendemos que nem todos têm torquímetro no consultório, no ambulatório. Então, o próprio Guideline já traz referenciais, já traz variáveis, parâmetros clinicamente reprodutíveis muito bons. O teste do Get Up and Go é um teste bastante simples, consiste no seguinte: a gente pede para o paciente se levantar da cadeira sem usar os braços, caminhar uma distância de 2,5 metros, voltar para a cadeira e sentar. Se o paciente faz esse percurso em menos de 20 segundos, é considerado normal, baixo risco de sarcopenia. Entre 20 a 29 segundos, médio risco, 30 segundos, elevado risco. O que os autores consideram como o ideal é em torno de 14 segundos. A sarcopenia é um processo progressivo. É um processo que, uma vez estabelecido, a tendência realmente, se nada for feito, é haver uma deterioração marcada dessa massa muscular. A partir dos 40 anos, nós temos uma queda de até 10% de massa muscular anualmente até os 70. E dos 70 em diante, isso aumenta para algo em torno de 15%. O decréscimo de força, ele acontece também, e veja, ele é mais proeminente aparentemente nos membros superiores. Isso é algo que já estava bem documentado na própria literatura ortopédica, porque o mecanismo, a cinética de trauma mais comumente associada à fratura do quadril é aquela onde há um déficit de força quando o paciente vai se levantar ou sentar no vaso sanitário. Falta força na cintura escapular, no símbolo da escápula, e isso faz o paciente cair. Do ponto de vista, então, de etiopatogenia e repercussões clínicas globais, sistêmicas da sarcopenia, o que é importante salientar? A redução da massa muscular nunca é um fenômeno isolado, porque sabemos, e na nossa prática clínica mais pautada numa conduta funcional, a gente sempre enfatiza isso para os nossos pacientes, músculos são muito mais do que órgãos do aparelho locomotor, são órgãos produtores e sensibilizadores de uma série de hormônios. Então, a redução dessa massa muscular vai ocorrer também no contexto de queda de performance cardíaca, e trabalhos de biópsia mostram que há uma vacuolização do miocárdio a partir do grau 1 de sarcopenia. A gente tem também um déficit de força em todo o assoalho pélvico, o que vai propiciar uma estase urinária e, consequentemente, deixar o paciente com mais risco de sepse urinária. A própria motilidade intestinal, evidentemente, que é alterada também. Veja, a sarcopenia é um fenômeno da musculatura global, então a própria musculatura intestinal também fica definhada, também fica fragilizada, o que, associado à própria alteração da microbiota intestinal senil, favorece ainda mais o quadro de disbiose. E claro, a redução da massa muscular cursa também com déficit de irisina, a gente já perde, portanto, um excelente adjuvante na antioxidação sináptica e também uma perda de neurônio promotor do crescimento cerebral, o BNF. Então, todo esse contexto inflamatório é o que causa a morte do paciente sarcopênico, seja ele portador de comorbidade, ou seja ele já diagnosticado com uma comorbidade, ou seja ele fator de risco para alguma outra. Sabemos que o grande calcanhar de Aquiles da medicina contemporânea são as doenças crônicas. Então, todos os esforços devem ser empreendidos no sentido de minimizar o risco dessas doenças. Aprofundando um pouco mais na fisiopatologia, a placa neuromotora do paciente sarcopênico é documentalmente alterada. E que parâmetro? Veja só que interessante. Esse trabalho
mostrou que há uma pobreza de mitocôndrias na placa neuromotora de pacientes sarcopênicos. E, além disso, estudos in vitro mostram também que há uma redução de concentração de cofatores enzimáticos mitocondriais, notadamente de coenzima Q10. Então, essa oxidação da placa neuronal parece estar na etiopatogenia da degeneração muscular. Não há tanto consenso, não há tanta certeza, é bastante controverso o quanto que a magnitude, melhor dizendo, do déficit proteico na dieta dos pacientes sarcopênicos. Essa revisão sistemática mostra que em torno de 0,32 gramas por quilo é o que os pacientes sarcopênicos têm consumido, isso no trabalho multicêntrico norte-americano, o que poderia estar por trás, na verdade, sem dúvida, estar por trás também, do ponto de vista nutricional, claro, da evolução da sarcopenia. A gente tem que lembrar sempre que há também uma degeneração gustativa que dificulta a boa escolha alimentar desses pacientes. A hipocloridia, por outro lado, vai dificultar todo o processo digestório das moléculas proteicas. Vamos voltar a isso a seguir no tratamento. A hipocloridia é um parâmetro, é um aspecto muito importante no manejo clínico desses pacientes. Vamos ver a seguir. E do ponto de vista inflamatório, é que todo esse cenário se encaixa, se fecha e a gente entende como que isso está muito intimamente relacionado à evolução e piora das doenças crônicas. Sabemos que o tecido gorduroso é o tecido inflamatório por excelência, o aumento da produção de leptina, diminuição de adiponectinas. E todas essas adipocinas, além da própria aromatização, a gente acaba perdendo também mais um braço anti-inflamatório, que seria a testosterona. Todas essas adipocinas, elas favorecem a doença cardiovascular, os transtornos metabólicos, ao passo que as miocinas e a produção de interleucina 10 no músculo esquelético elas atuam para inibir esse processo degenerativo e inflamatório. E a gente tem confirmação bastante contundente da relação entre NF-κB e mTOR nos pacientes sarcopênicos, de modo que biópsias de pacientes sarcopênicos mostram que há uma preponderância de NF-κB, ele que é um sinalizador contundente, quanto mais assertivo de inflamação crônica, e uma diminuição, por outro lado, da sensibilização da mTOR, e vamos ver mais detalhes sobre isso a seguir. Quadro clínico desse paciente. O que é que a gente observa quando esse paciente chega no nosso consultório? O paciente frequentemente vai ter um quadro de dor generalizada. Frequentemente o paciente tem muita dificuldade para se locomover. O paciente passa por uma situação de imobilidade. Ele refere que muitas vezes nem tem ânimo mais para sair, e esse é um dado, é uma característica muito importante do paciente sarcopênico que deve chamar a nossa atenção. O guideline do Grupo Europeu de Estudo e Tratamento da Sarcopenia levanta um cenário bastante interessante. Os autores advogam que a sarcopenia é o quadro que mais causa sofrimento mental no paciente, porque o insight não está prejudicado, ou seja, a percepção do paciente de que está perdendo autonomia, perdendo liberdade, ficando mais imóvel, cada vez mais dependente e, portanto, perdendo dignidade, é algo que lhes traz bastante sofrimento e leva a uma vulnerabilidade maior para o desenvolvimento de várias outras doenças, de vários outros transtornos. E a gente tem uma comprovação na literatura bastante contundente dessa associação entre imobilidade e, portanto, sarcopenia e quadros depressivos. Esse é um trabalho bastante comentado, bastante citado na literatura, um trabalho chinês, onde os autores percebem que, de fato, há uma relação entre sarcopenia ou obesidade sarcopênica, ela está positivamente associada a sintomas depressivos, sendo, portanto, um dos indicadores de saúde mental. Então, veja, massa muscular como indicador de saúde mental, tanto pela autonomia, pela liberdade que um aparelho locomotor bem constituído promove,
quanto pela neuroinflamação que um perfil de composição corporal de pouca massa muscular acaba promovendo também. Quando a gente avalia a literatura eminentemente ortopédica, a gente também encontra dados muito interessantes sobre a importância clínica desse quadro e sua relação com situações clínicas mais graves. Esse é um trabalho multicêntrico avaliando fatores de risco de sarcopenia em pacientes que sofreram fratura do quadril. Quase 80% das mulheres internadas nos serviços estudados apresentavam pelo menos um grau de sarcopenia e 65% dos homens. E veja só que interessante, não só a sarcopenia estava presente e foi estudada, mas também as interleucinas foram documentadas e observou-se um aumento de interleucinas 6, 8 e 23. Estudo multicêntrico também associando fatores de risco, associando a sarcopenia como fator de risco importante em fraturas do quadril, especificamente. Esse primeiro estudo, fraturas fraturas do quadril mais relacionadas ao colo do fêmur e cabeça do fêmur, e nesse outro estudo aqui multicêntrico, os autores incluíram, inclusive, ele coloca aqui no título fratura de quadril, mas eles acabaram abordando também fraturas diafisárias de fêmur. Então, diáfise do fêmur até cabeça do fêmur, 73% dos pacientes apresentando sarcopenia, apresentando algum transtorno nutricional. E veja só que interessante, o protocolo WOMAC, que é um protocolo de qualidade de deambulação após a artroplastia, ele mostra uma relação também muito importante com a sarcopenia. Pacientes não sarcopênicos, os pacientes mais jovens, ou os pacientes que tinham menos fator de risco, que se exercitavam, enfim, apresentavam um WOMAC médio A4, que é considerado bom. E os pacientes mais sarcopênicos tinham a pior avaliação no WOMAC, C1, que é o pior quadro, é quando o paciente evolui muito mal no pós-operatório. O tratamento, então, da sarcopenia deve equilibrar, deve fazer dialogar essas três nuances: nutrição, treinamento resistido e organização, otimização, harmonia metabólica. Mas calma, calma. Antes de pensar em tomar uma conduta nutricional, antes de pensar em tomar uma conduta suplementar, precisamos lembrar daquilo que eu mencionei lá atrás, a hipocloridria, que é um transtorno que acontece no paciente idoso, seja pela gastrite atrófica que esses pacientes apresentam, ou seja, pela polimedicalização que esses pacientes sofrem, que acabam já degenerando a bomba de cloro e sódio. Isso, de fato, acontece e tem que ser abordado precocemente, tem que ser abordado antes da própria conduta nutricional ou da própria conduta alimentar, porque senão você não vai conseguir fazer esse paciente absorver os nutrientes que a gente quer oferecer. E uma estratégia excelente, uma estratégia inócua e que preserva bastante da fisiologia gastrointestinal desse paciente é justamente o cloridrato de betaína. No estômago, a gente tem uma desconjugação entre ácido clorídrico e betaína. Inclusive, a betaína, passando por um mecanismo de primeira passagem hepática, vai favorecer, veja só, vai favorecer o aumento de estoques de creatina. Então, a betaína, ela que vem aí do metabolismo da colina, vai ajudar bastante nesses casos. E um detalhe também importante do seu manejo clínico é a sua rapidez de ação. 1,5 gramas já pode diminuir o pH abaixo de 2 em torno de 1 hora, o que vai favorecer a melhor absorção dos nutrientes que nós vamos prescrever. As recomendações dietéticas do ponto de vista de ingestão de proteína, como havia mencionado antes, elas são inconsistentes. A maioria dos autores falam entre 1 a 1,2 gramas por quilo. É claro que a gente tem que oferecer proteína para esse paciente, é claro que a gente tem que estimular o aumento da ingestão desse macronutriente, porque um adequado aporte proteico por refeição realmente é essencial para oferecer uma melhor síntese proteica. No entanto, a resistência anabólica desse paciente dificulta bastante
a síntese proteica a partir somente do aumento da ingesta de proteínas. 20 a 30 gramas de proteínas por dia poderia ajudar a sensibilizar a mTOR desses pacientes, poderia favorecer a síntese proteica muscular. É importante que a gente faça, mas a suplementação de fato vai ter uma indicação categórica, clássica nesses casos. Falando em suplementação, então, o papel da leucina nesse contexto é irrevogavelmente associado à estimulação da via da mTOR. Tanto as revisões avaliando o papel dos BCAAs, quanto trabalhos que avaliam somente a leucina ou ensaios clínicos que comparam a leucina a outros aminoácidos, mostram a importância, a relevância dessa suplementação para o aumento da síntese proteica. A leucina foi avaliada em comparação com o BCAA e com aminoácidos essenciais, 8 pacientes seguidos aí por 4 meses e realizada biópsias. O que é que esses trabalhos mostraram de interessante? Veja só, de fato a leucina estimula, de fato uma proporção maior de leucina no blend de aminoácidos que você for prescrever vai promover uma melhora da síntese proteica, mas veja só que interessante, a proteína 6 ribossomal e o fator iniciante eucarionte, ou seja, proteínas 6, S6 e 4G, elas são mais estimuladas, elas são mais fosforiladas na presença de aminoácidos essenciais, e a seguir de leucina, e por último, e a seguir, logo depois de leucina, BCA, e por último, no grupo placebo. Então, aminoácidos essenciais já se mostram aqui ferramentas muito importantes, eu diria até imprescindíveis para o manejo clínico desses pacientes. Será que tem algum benefício do BCAA? Sim, temos. Nós percebemos que a literatura traz para a gente dados muito importantes a respeito da importância do BCAA, nem tanto para a síntese proteica, mas para inibir a própria fadiga durante o treino que esses pacientes podem sofrer, uma vez que os BCAAs vão competir com o triptofano pelo mesmo locus de transporte proteico. Então, oferecer BCAA para esses pacientes que vão frequentemente começar a ter um regime de treino pela primeira vez na vida acaba sendo uma estratégia interessante, e já aí é uma conduta minha, eu gosto de fazer isso associado a peridoxina e metilcobalamina para deixar um bem-estar mental mais relevante, mais importante nesses pacientes. E os aminoácidos essenciais, então veja, aumentar a ingesta proteica de fato é importante nesses pacientes, mas a cinética absortiva dos pacientes idosos desfavorece, evidentemente, um uso a contento só da proteína nas refeições. A gente tem distúrbios digestivos, absortivos, desde a capacidade de mastigação desse paciente, que está diminuída tanto pela própria sarcopenia do masseter, quanto por disfunções dentárias. Além disso, nós temos também uma situação de disfunção de microbiota intestinal que vai também, evidentemente, desfavorecer a absorção de uma proteína com um perfil molecular mais extenso, mais demandante até energeticamente. Então, os aminoácidos essenciais, eles vão fazer esse bypass cinético. A gente vai perceber na literatura excelentes indicações, excelentes comprovações do implemento de síntese proteica a partir do seu uso. Então, a resistência anabólica, ela é de fato superada, vencida, suplantada com a administração dos aminoácidos essenciais. A gente tem um NNU, inclusive o Nitrogen Net Unit dos aminoácidos essenciais, muito superior ao que seria, por exemplo, observado com o whey protein, ou seja, o nitrogênio, o balanço nitrogenado, a positividade, melhor dizendo, do balanço nitrogenado com os aminoácidos essenciais, ela é significativamente muito maior do que com o whey protein. Ou seja, o nitrogênio, e essa é uma variável de eficiência da suplementação. O nitrogênio que a gente oferece com os aminoácidos essenciais, de fato, vai para a síntese proteica, de fato, vai para o músculo e, portanto, de fato, vai tratar o quadro de sarcopenia dos pacientes. E outra razão, evidentemente, pela qual os aminoácidos vão encontrar um papel muito importante nesse quadro, é a falência, a carência de peptidases que nós encontramos nos pacientes idosos, notadamente de tripsina e elastina.
é muito importante, não podemos esquecer disso. Uma vez que a sarcopenia, que a perda de massa muscular e de força está associada a ao maior perfil inflamatório, interleucina 6, 8, TNF-alfa principalmente, a gente tem que também atuar nesse braço inflamatório. Claro que a musculatura é a maior farmácia anti-inflamatória da natureza, mas esse paciente já está inflamado há tanto tempo que é importante que a gente já comece a atuar com medidas anti-inflamatórias para que de maneira adjuvante os aminoácidos melhorem essa síntese proteica. Então, o NF-kappa-beta está bastante expresso nos pacientes sarcopênicos. A gente sabe que o NF-kappa-beta é um receptor intracitoplasmático que vai fosforilar a sua unidade 1-kappa-beta e vai determinar de maneira independente a síntese de mais interleucinas inflamatórias e associado a um aumento da expressão do conjunto FOXO, a gente tem, portanto, um cenário de muita dificuldade para favorecer o anabolismo desse paciente. Por isso que é tão importante vencer essa resistência anabólica. Veja, vencer essa resistência anabólica não só com a suplementação mais adequada de aminoácidos, mas também com medidas anti-inflamatórias sistêmicas. E aí a gente sugere carnitina, magnésio treonato, selênio, zinco, cobre e coenzima Q10 como excelentes adjuvantes nesse processo. Eu queria dividir com vocês essa experiência que nós estamos tendo lá no Laboratório de Performance Humana da Universidade de Pernambuco. Aqui são meus alunos, meus bolsistas de iniciação científica. Nós estamos conduzindo um ensaio clínico randomizado duplo cego. Estamos aí em 16 semanas desse segmento no lar de idosos, onde a universidade realiza alguns projetos de extensão. Nós estamos avaliando o grupo de intervenção, são 32 pacientes, sendo 20 homens e 11 mulheres, e o grupo controle são 30 pacientes, sendo 19 homens e 11 mulheres. Nós estamos oferecendo 2 sachês ao dia de 10 gramas para o grupo de intervenção e, evidentemente, o placebo para o grupo controle. Além disso, ambos os grupos vêm praticando treino resistido sob supervisão de um profissional de educação física que está acompanhando o estudo. Após 15 semanas, o que é que nós estamos observando? Isso tem sido espetacular. Testes clínicos de facílima execução, que todos os profissionais de saúde podem realizar, fisioterapeutas, profissionais de educação física, médicos de várias especialidades, nutricionistas de vários cenários de atuação podem executar, estão se mostrando com P menor do que 0,001. E após 15 semanas, nós temos observado diferenças estatisticamente significativas entre o grupo controle e o grupo intervenção em 3 parâmetros clínicos que são recomendados no guideline do Grupo Europeu de Estudo de Sarcopenia. E que parâmetros são esses? Bateria de desenvolvimento físico curto, 6,9 segundos de média no grupo intervenção e 10,2 segundos de média no grupo controle. Que teste é esse? Nesse teste, a gente solicita ao paciente que caminhe por 4 metros, sente e levante de uma cadeira no final desse percurso 5 vezes. O guideline recomenda que o ideal é que esse valor seja abaixo de 8 segundos. Nós encontramos esse ideal no grupo intervenção. Segundo parâmetro, velocidade de marcha. O ideal é que ela seja abaixo de 1 metro por segundo, segundo o guideline do grupo europeu. E nós observamos no grupo intervenção 0,81 metros por segundo, no grupo controle uma velocidade de marcha de 1,2 metros por segundo. O teste Get Up and Go. E esse é o parâmetro clínico mais refinado, porque ele afere não só a força, mas também a propriocepção. E o que é que nós temos observado? Um resultado médio de 17,2 segundos no grupo intervenção e um resultado médio de 32,1 segundos no grupo controle. O teste Get Up and Go, relembrando, é aquele onde a gente solicita ao paciente que levante da cadeira sem o auxílio das mãos, caminhe por uma distância de 2,3 metros, volte e sente novamente na cadeira. São resultados muito animadores, nos deixam com a convicção de que estamos atuando efetivamente com o melhor da saúde preventiva, com o que há de mais refinado, de mais edificante espiritualmente até nas nossas profissões, na nossa missão de promover saúde, que é justamente promover dignidade.
é exatamente melhorar a saúde, o bem-estar das pessoas que confiam em nós do ponto de vista mais global e naquilo que é mais central, mais medular, que é a sensação de liberdade, é a sensação de poder se locomover, poder ir e vir, sem depender tanto, pelo menos, de outras pessoas. Esse aspecto da promoção da dignidade é algo que tem realmente até nos emocionado na condução desse trabalho. Algumas lições para casa. Então, sempre abordar a sarcopenia, pensar sempre nela, diante de qualquer quadro. Não há quadro clínico que não possa ser melhorado com sua abordagem, não há quadro clínico que não possa ser piorado com sua negligência. Incentivar o treinamento desse paciente. O que nós temos observado é que a melhora dos aspectos locomotores e clínicos é muito bem acompanhada da performance mental. Isso, sem dúvida, tem a ver com o treinamento. E, como havia mencionado antes, a dignidade que a gente promove tratando a sarcopenia realmente é algo inigualável e bastante gratificante. Foto aí no nosso ambulatório, paciente do nosso ambulatório lá de performance humana, Dona Nenê, tratando de sarcopenia, já está realizando aí as suas primeiras corridas e vem mostrar pra gente seu troféu, sua medalha, nos enchendo de orgulho. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, estou à disposição para dúvidas, questionamentos e trocar experiências sobre casos clínicos reais, porque essa é sempre a nossa verdadeira grande intenção. Um grande abraço, tchau, tchau.